Hello, people! Estamos aqui. Hoje vocês perceberam que o formato está diferente, né? Vocês estão habituados a sempre me ver com uma outra pessoa compartilhando aqui a mesa para a gente poder fazer a gravação do nosso podcast, mas esse é um episódio especial. E ainda mais especial porque foi construído por vocês. É um episódio onde teremos aqui um momento Q&A, ou seja, perguntas e respostas. Então, vocês passaram para mim as perguntas que vocês desejavam que eu respondesse num episódio especial. Nada mais justo, tendo em vista que eu falo de relacionamento com o cliente, em ter uma escuta ativa para o cliente, em ouvir o cliente. Então, nada mais válido que realmente eu poder trazer a voz dos meus seguidores e compartilhar com eles conhecimentos um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre algumas coisas técnicas envolvendo a experiência do cliente e um pouco sobre a parte também de gestão e outras construções da minha jornada que certamente vão poder compartilhar de alguma forma com vocês que estão ouvindo. Então, antes da gente iniciar, né, dar o start aqui para eu poder responder essas perguntas para vocês, não se esqueça de curtir, comentar nos episódios, né, dando ali o feedback do que vocês acharam e compartilhar. Caso você tenha aquele amigo, colega, profissional, familiar, que você acredita que essa mensagem vai fazer sentido. E se inscreve lá no canal. No YouTube você se inscreve e estamos também no Spotify. Lá no Spotify você dá aquele seguir e deixa suas estrelinhas lá para eu saber que vocês estão curtindo, para a gente cada vez mais poder ir construindo novos episódios e levar novos conhecimentos para vocês. Então, vamos dar o start, vamos começar aqui com a primeira pergunta que eu vou responder para vocês, que é: como foi empreender para você? Sentiu algum impacto por ser uma mulher negra iniciando o seu negócio? Bom, nós temos aqui duas perguntas em uma, né? A iniciativa do empreender, para mim, foi algo que eu quis dar o start e justamente por eu ser uma mulher preta. E ela, como assim? Eu já atuava no mundo corporativo, já haviam 6 ou 7 anos, e ali eu senti uma necessidade em começar a empreender, foi em 2013, que eu comecei vendendo roupa. Para quem de repente não sabe, ainda não conhece. E isso veio justamente de uma dor que eu sentia e que eu tinha ao ir, né, frequentar a parte, né, do mercado que, enfim, oferecia a parte de vestuário feminino, e eu tinha essa dor justamente por conseguir ter um atendimento adequado e por eu me sentir muito sofrendo uma rejeição e um preconceito ao adentrar esses ambientes para poder adquirir um produto que eu queria. Então, por eu ter essa frieza, né, eu já trabalhava com atendimento há pouco mais de 5 anos, eu já estava na gestão da área, então o nível ali, né, de exigência, né, você avaliar técnica, etc., já era realmente algo que estava muito intrínseco em tudo que eu observava, e vinha essa questão do preconceito. Então, quando eu me deparava com aquelas situações ali que eu passava, eu pensava, poxa, outras pessoas devem estar passando por isso, ou devem passar por isso também. Então, eu quero acreditar que é possível a gente construir diferente, é possível mostrar para as pessoas que dá para ser diferente. Então, o meu start no empreendedorismo, né, o meu momento do empreender, ele se deu por isso. Então, assim, o impacto que eu quis causar, na verdade, eu acredito que foram as outras pessoas que sentiram por eu estar startando no processo relacionado à venda, relacionado ao empreendedorismo. E empreender, para mim, foi algo que culminou aí, e depois no início de toda a minha trajetória, algo que tem 10 anos, né, que começou o empreendedorismo. Então, eu tenho o empreendedorismo como uma parte muito forte dentro da minha jornada. A próxima pergunta: como estar disponível para o cliente, mas sem deixar ele mandar no seu tempo? Bom, eu costumo dizer que o cliente, ele é educado por nós, né? O que seria isso? Quando o cliente ele vai consumir algum produto, adquirir algum serviço de alguma empresa, algum negócio, nós somos os detentores das diretrizes, da política, de tudo que envolve o negócio. Então, o cliente ele vai se portar e se comportar de acordo com as diretrizes que a minha empresa vai oferecer. Ou seja, como que eu vou me colocar sempre disponível, mas sem deixar que ele determine no tempo? Eu dando ciência para ele justamente quais são os momentos disponíveis de atendimento. Se é dentro do horário comercial, se eu tenho um contrato ali direto de prestação de serviço, quais são os momentos do dia que já podem estar alinhados para que vocês possam ter alguma troca. E em caso, obviamente, sempre quando for alguma emergência, aí deixar essa possibilidade aberta. Então, o cliente, ele precisa ser orientado por nós, tudo precisa ter clareza, tudo precisa ser alinhado. Quando tudo isso acontece, você não sofre com as questões. Agora, se o cliente, você não tem essa clareza com ele, você não deixa isso claro, e ele te manda uma primeira mensagem num horário indevido, em um final de semana, em um feriado, e você responde, naquele momento você já deixou para ele claro que é possível
você atender ele nesses momentos. E se isso não é sua prática, quando você não fizer, vai ser o momento que ele vai ficar insatisfeito com o seu atendimento. Não se esqueçam, toda a comunicação, tudo aquilo que está envolvido no negócio de vocês precisa estar claro para o cliente de vocês. Ele não tem a obrigação de saber se você não falar. Próxima pergunta. Negócios com ticket médio alto, né, o que a gente chama de high ticket, não vende todo dia como num varejista normal. Se eu conseguiria ajudar? Bom, com toda certeza. Se a gente pensar no mundo dos negócios, a gente tem ali, para cada público, né, para cada tipo de ticket, né, a gente tem um envolvimento, um processo de relacionamento, toda uma estrutura mais específica, justamente pela segmentação. Existem fatores que realmente estão atrelados a isso. Mas, como eu costumo dizer, as estratégias, né, e a forma como a gente trata desse relacionamento com o cliente, ela é para o negócio. E aí, quando a gente vai tratar especificamente dentro de uma empresa, a gente leva para essa segmentação. Então, é possível sim, e podem ter certeza para contar com a minha ajuda. E Alabá, como fidelizar um cliente? Bom, eu acredito que nesse primeiro momento, para você pensar em como você vai fidelizar o cliente, eu acredito que você deve pensar, na verdade, como premissa, como eu consigo fazer com que esse cliente lembre de mim quando ele pensar no meu negócio. Ou seja, se eu atuo com uma clínica de estética, o que eu preciso fazer para quando a minha cliente lembre em fazer algum procedimento estético, ela pense em mim e não no meu concorrente? Quando você pensa com essa outra ótica, né, com a percepção do cliente, você começa a enxergar etapas que você pode inserir no seu processo, experiências que você pode promover, que vai fazer com que ele tenha realmente essa percepção um pouco mais detalhista e um pouco mais relacionável com o seu negócio. Então, se você pensar sempre em como você vai entregar, né, o que você vai entregar e alinhado justamente com uma excelência, você vai ter isso como consequência. A gente tem que pensar que a retenção e fidelização, né, dependendo da nomenclatura, para cada momento ali que você queira utilizar e que você vai aplicar, porque são circunstâncias um pouco diferentes, você precisa pensar que isso é uma consequência de ações que você constrói. E essas ações, elas estão todas atreladas dentro da jornada de processo que você tem dentro da sua empresa, né, que culminam e caminham junto com a jornada do cliente. Então, quando você tem isso muito bem desenhado, muito bem estruturado, feito com excelência, essa fidelização, essa retenção, ela vai se tornar consequência do seu negócio. E lembre-se, coloque sempre as estratégias que você vai fazer com a percepção do seu cliente, porque o negócio é feito para atendê-lo, tá? E não para satisfazer o seu ego como empresário, o seu ego como dono de negócio. Então, quando você tem essa ótica, você consegue construir algo muito mais sólido, muito mais duradouro. Vamos aqui para a nossa próxima. Qual dos seus projetos te dá mais orgulho e combustível para você prosseguir? Bom, todos eles. Eu não tenho como sinalizar aqui e de repente dizer, o meu livro, que está aqui, né? Vocês devem perceber que todos os episódios vocês visualizam ele aqui comigo na mesa. É um livro que tem aí em pouco mais de 6 meses que foi publicado. E é um filho, ainda um baby, né? Ainda não caminha sozinho, não completou 1 ano. Tem também esse canal de podcast. Existem as redes sociais, onde eu também faço sempre uma contribuição de conteúdo. Então não tem como eu falar, né? O que é, qual o projeto que me dá mais orgulho e o combustível, né? Na verdade, o combustível para prosseguir é eu saber que eu continuo servindo a cada um, em que cada canal desses eu consigo contribuir para a jornada das pessoas. E eu posso dizer que cada projeto desse, eles juntos fazem parte de um plano que estão indo rumo ao meu objetivo final. Então, eu tenho um percurso por cada... Eles fazem parte das etapas que estão me direcionando para onde eu desejo ir. E realmente o meu combustível é receber o feedback de quando vocês sinalizam, né, do que vocês acharam de episódio, num conteúdo que eu contribuo na rede social, num post do LinkedIn, aqui no podcast, quando vocês comentam, quando vocês curtem, quando vocês me mandam uma mensagem. E, por exemplo, essas perguntas que eu recebi aqui e que hoje está me possibilitando fazer esse episódio para vocês também são um combustível. É um combustível para eu poder continuar. Por quê? Porque mostra que vocês realmente desejam ter ali partilha do meu conhecimento. Então pode ter certeza que todos eles fazem parte de uma boa jornada que vai ser construída e está sendo construída junto com vocês. Qual ação é interessante fazermos logo após a venda a um cliente? Bom, quando você realiza a venda para um cliente, né, um produto, ou você fez ali um contrato de prestação de serviço, é muito importante que você tenha dentro da sua jornada o onboarding. E Alabá, o que é o onboarding? É justamente
as boas-vindas que você vai dar para esse cliente. E nessa oportunidade, é muito importante que ali fique claro tudo que a empresa tem a poder oferecer, tem para poder entregar, que vai fazer com que ele alcance o objetivo que ele deseja, né? O resultado que ele almeja com a contratação daquele serviço ou com a aquisição daquele produto. É um momento importante para que a empresa apresente o seu first value, né? Que é o seu primeiro valor. A pessoa que contratou o seu serviço ou que adquiriu o seu produto, ela já precisa enxergar valor desde o primeiro momento. E um ponto muito importante é: escute bem o seu cliente para saber o que ele realmente deseja ou qual o objetivo dele com a aquisição do seu produto ou do seu serviço. Para você trabalhar justamente o quê? Para que essa expectativa e esse resultado por ele desejado seja alcançado. Então, pense também em você não falar tanto e em você sim ouvir. O que ele deseja de você, para você, dentro da sua jornada com aquele cliente, você conseguir entregar exatamente o que ele almeja. É isso que vai garantir a satisfação do cliente com aquilo que ele adquiriu de você e fazer com que ele fique plenamente satisfeito. Porque lembre, o sucesso do seu cliente, ele se traduz no sucesso do seu negócio. Então pense nisso. Então, vamos colocar que após a venda precisa ser feito um processo de onboarding para essa recepção do cliente dentro do seu negócio. Como diminuir o churn? Bom, vamos colocar que o churn é um tendão de Aquiles aí na vida dos empresários, né? É uma palavra que a gente, de repente, não quer ouvir. Primeiro, né, de repente, para quem não conhece a nomenclatura, que é uma nomenclatura técnica, o que seria o churn? Churn, ele refere-se à taxa de cancelamento mensal de cliente na sua base, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que cancelam aquela contratação de serviço, e a gente chama de churnear, né? Ou seja, a pessoa churneia, ela cancela e ela abandona a sua base. E o que deve se pensar é que o churn é uma consequência de N outros fatores. Ou seja, eu preciso pensar de que forma que eu vou atuar e que eu vou agir para que esse churn não aconteça. O seu pensamento precisa ser o inverso. Por quê? Se a gente considerar até um pouco do que a gente falou até esse momento aqui com algumas perguntas anteriores, onde eu tenho um desenho ali muito bem detalhado de uma jornada de processos, né? Uma jornada do cliente ali muito bem estruturada, para que eu tenha tudo muito bem alinhado com ele, fiz um processo de recepção. Enfim, eu entendo qual é a expectativa dele com o meu negócio e eu atuo para alcançar isso, o churn, ele dificilmente vai acontecer. O churn, ele acaba acontecendo de uma maneira orgânica, e aí vem por N fatores, porque depende muito da segmentação, né? Mas se a gente pensar nessa linha de ser orgânico, é por alguma necessidade que ele acaba cancelando. E algum dos motivos é ele justamente não estar satisfeito com o serviço que está sendo entregue. De repente porque você não cumpriu o prazo, ou porque a qualidade que você colocou que seria entregue não está sendo realmente da forma como ele vem recebendo. Existem N fatores que podem impactar nisso. Então, se você tem todo esse desenho, como eu bem sinalizei, se você faz um follow-up de acompanhamento com esse cliente para identificar o comportamento dele, caso ele entre em contato com a empresa periodicamente para reclamar de algo, ou também se é aquele cliente que está sempre em silêncio, porque o cliente que não entra em contato com a sua empresa para te dar qualquer feedback ou requisitar algo, não significa que ele esteja satisfeito com o seu serviço, tá? Ele pode muito bem também estar ali contando o tempo para que aquele prazo do contrato acabe e ele não renove com você. Por isso que é importante, né, dentro do guarda-chuva de CX, a gente tem a área de CS, vamos colocar assim. Porque o CS ele trabalha especificamente nessa etapa, para poder manter o cliente engajado e entender se a necessidade dele vem sendo atendida. Então vamos pensar que o churn, ele sempre tem que ser, ele é uma consequência de vários efeitos. Então vamos pensar nas causas. E se você olhar por tudo isso que eu transcorri agora para você aqui, você vai evitar que o churn aconteça. E ele também pode acontecer por inadimplência. Logo, ter uma jornada dentro da sua área de cobranças também, bem definidas, com pontos de contato com o cliente precisos, comunicação com ele assertiva, análise dessas conversões para ver se a comunicação nessa jornada da cobrança está sendo eficiente. Tudo isso, né, bem monitorado, acompanhar a inadimplência. E a adimplência pontual, como é o comportamento desse cliente. Se ele paga periodicamente antes do vencimento, no vencimento ou sempre em atraso. Você precisa ter muito bem isso levantado para que esse outro fator do churn por inadimplência, você possa também ter uma análise bem precisa para saber se a ferramenta que você vem utilizando de comunicação para tentar manter esse cliente adimplente está sendo eficiente. Então, analise esses pontos para que você pense no churn aí, numa forma para que você venha evitar agindo nessas causas principais.
Bom, vamos aproveitar aqui o intervalo, como eu não tenho aqui alguém, né, para eu poder aproveitar, para poder beber uma água, eu tenho que molhar a palavra para continuar falando com vocês. Enquanto isso, vão me sinalizando o que vocês estão achando do episódio, se as respostas estão bem claras para vocês, se de repente está um pouco, ai, ela vai exemplificar mais, está um pouco técnico, vai me dando esse feedback até para a gente poder ter uma direção para a gravação dos próximos episódios, caso vocês gostem desse formato. Quem sabe eles não passam a fazer parte aí do Yalabacast para vocês. E vamos lá. Próxima pergunta. Quais são as estratégias mais eficazes para construir e manter um relacionamento sólido e positivo com o cliente? Bom, eu amo essa colocação aqui, né, sobre relacionamento sólido e positivo, porque é algo que eu falo que é o ponto principal para que você tenha sucesso no seu negócio. Por quê? Você conquistar um relacionamento sólido e positivo com o seu cliente é quando você alcançou uma conexão com ele e uma relação de confiança. E quando você conquista a confiança, você acaba tendo uma relação muito mais sólida. Eu costumo comparar e sinalizar como exemplo a gente colocar o relacionamento com o cliente com o relacionamento interpessoal, sejam com amigos, sejam com relacionamentos amorosos. Se você fizer essa comparação, você vai ver exatamente como as coisas funcionam. Num primeiro momento, são aqueles primeiros contatos, onde você ainda está começando a conhecer a pessoa. E aí, quando você quer conquistá-la, né, seja a confiança de um amigo, ou numa pessoa, num relacionamento amoroso, você quer mostrar suas qualidades, você quer mostrar exatamente aquilo que você faz, no que você pode contribuir com aquela pessoa, e nos negócios é exatamente isso. Você traz tudo aquilo que você consegue promover, os benefícios que o seu negócio ele acaba oferecendo, e aí a partir do momento que você vai desenvolvendo essa conquista, né, e que há essa contrapartida, é quando vem realmente a venda ou a assinatura de um contrato, a contratação de prestação de serviço. Vamos dizer que aí seja o momento do casamento. E o que faz com que o casamento ele permaneça realmente ali existindo? A relação, para ela poder continuar havendo, eu preciso continuar atendendo e entregando para manter a expectativa da outra pessoa realmente atendida. Eu preciso saber qual é a necessidade, eu preciso saber realmente quais são as novas percepções dela de acordo com o que as coisas vão acontecendo. Então, ou seja, a parte da expectativa do cliente, ela vai ser sempre um ponto para que ela funcione como um parâmetro para você entender se você realmente está mantendo ele super satisfeito ou se você está mantendo ele frustrado. E isso nada mais vai ser possível do que a comunicação. Então, para que você consiga construir um relacionamento sólido e positivo com o cliente, é ouvindo. A escutativa precisa fazer parte do seu processo e daquilo que você oferta e que você entrega dentro da sua empresa. O que é mais importante para você nos negócios? Fora as pessoas que sabemos que são o centro dele, né? É, exatamente, né? Porque é o que leva até o título do livro, Pessoas no Centro dos Negócios. Até aproveitando para falar, porque algumas pessoas me perguntaram nos últimos episódios sobre como fazer a aquisição do livro. Então, vocês podem adquirir o livro através da minha rede social, lá no meu Instagram, tá? É o único local que está disponível. Vocês, no meu Instagram, tem lá um link da minha bio e onde dá direto acesso para vocês poderem fazer a aquisição. Em breve, quando o site estiver no ar, que também vai ter essa possibilidade, eu comunico para vocês aqui para vocês saberem. Mas através da minha rede social vocês conseguem fazer essa aquisição. E bom, para mim, o que é mais importante nos negócios, além das pessoas, é exatamente o que nós alcançamos com as pessoas dentro dos mundos dos negócios, que é o quê? Resultado. Eu sou uma pessoa muito focada em resultado, objetivo muito resultado, até porque para mim o resultado ele vai ser a resposta de tudo aquilo que está sendo construído. Se realmente você está sendo assertivo, se realmente tudo que você está fazendo está causando impacto para uma outra pessoa, se ela realmente está tendo uma receptividade positiva, se a mudança, eu estou conseguindo promover a mudança ou o que ela desejava quando ela veio me procurar. Então, o resultado é algo que é extremamente importante dentro dos mundos dos negócios, além das pessoas. E Alabá, hoje qual seria o melhor canal para fazer um pós-relacionamento com o cliente que demande menos equipe? Bom, o que a gente tem que pensar aqui, o que eu consigo pensar bem dessa pergunta, vamos lá, né? Qual o melhor canal para fazer o pós-relacionamento com o cliente que demande menos equipe? O que eu consigo pensar aqui dessa pergunta é, primeiro, eu entender se o objetivo da pergunta se é sobre você ou sobre o interesse do cliente. Porque são coisas diferentes, né? Você está me perguntando o que eu faria o melhor pós que demande menos equipe, ou seja, é o interesse completamente da empresa. Porque não necessariamente o que for mais eficiente para que você tenha menos pessoas para poder entregar, não seja o canal que seja de maior interesse do seu cliente. Então, primeira coisa que você precisa
compreender, ficar claro eu quero agir pelos meus interesses ou eu quero agir pela percepção do meu cliente. Porque eu sugeriria que você pensasse exatamente, na verdade, o quê? Qual é o melhor canal que viabiliza a minha comunicação com o meu cliente? Até porque, para mim, essa é uma pergunta que precisa ser feita lá na etapa inicial de entrada do cliente dentro do negócio. Qual o melhor canal eficiente para ele? Porque as pessoas comunicam e desejam se comunicar de diversas formas. Tem gente que vai preferir pelo telefone, tem gente que vai preferir uma mensagem no WhatsApp, tem gente que vai preferir e-mail. Então, você precisa entender o que funciona para o seu cliente, porque o seu negócio é sobre o seu cliente e não sobre necessariamente como você quer fazer. Lembre-se, né? A gente cria produtos e serviços para atender alguém. Então, se a gente pensar, obviamente, que dentro dessa sinalização do que o cliente colocar para você, aí sim você pode pensar o que faz mais sentido para o seu negócio e o que é mais eficiente. E, obviamente, você só vai conseguir entender o que demanda menos equipe quando você acompanhar esses números. Porque, gente, tudo aquilo que você utiliza como ponto de contato, tudo que faz parte dessa jornada de processo com relacionamento com o seu cliente, ela precisa estar monitorada e revertida em dados dentro da sua empresa. Porque cada touch point desse, ele vai estar ali dentro dessa jornada referenciado por números. E aí você precisa saber analisar quais são eles e você precisa analisar esses números para ver o que está sendo positivo, o que está dando resultado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser alterado. Então, pense que alteram a compreensão do que funciona melhor para o seu cliente, aquilo que traz mais eficiência para dentro do seu negócio, tendo o acompanhamento da performance da sua equipe para essa entrega. Vamos para a próxima. Muito tem se falado do Phygital. Que estratégias podem ser usadas para garantir a mesma qualidade de experiência em diferentes canais sem o risco de fragmentar? Bom, primeiramente, né, vou explicar aqui para quem de repente não ouviu ainda esse termo, né, o que seria o Phygital. O Phygital é uma integração do físico com o digital. Ou seja, é você poder atrelar a atuação dos meios, tanto on quanto off. E aí, de que forma, né, que eu posso trabalhar com ambos sem que eu cause esse risco de fragmentação, né? A gente tem essa questão de diversos canais que é necessário, né, essa questão do omnichannel, porque se faz essa necessidade. E como que você vai conseguir fazer isso? É você ter os processos muito claros e a equipe alinhada, capacitada para a execução deles. Hoje que a gente identifica, eu identifico muito isso porque a minha atuação como consultora e mentora de negócios, exatamente nessa área de gestão de relacionamento com o cliente, o que eu enxergo, né, e o que eu vejo na prática é a dificuldade das pessoas terem clareza de como e o que elas precisam fazer. Então, para que você evite, né, essa diferença ali de como você vai atuar em canais distintos, eu tenho isso muito claro. Quando o processo está muito bem estruturado e a equipe está muito bem alinhada ao como ela precisa fazer, você consegue ter isso fluindo de uma forma muito leve, de uma forma eficiente, que é o principal pilar. A gente precisa pensar sempre na eficiência daquilo que eu entrego. Porque eficiência ela vai trazer muito mais qualidade naquilo que eu consigo ofertar e eu consigo também pensar em como eu consigo reduzir custos caso sejam necessários. Porque tem canais que de repente vão me viabilizar essa possibilidade. Então pensa sempre que se você tiver isso muito claro, né, esse formato, porque independente do formato, você tem que pensar na eficiência. Então transpareça isso para clareza que você precisa ter dentro do seu negócio. Quando você pensa sempre na clareza do processo, essa possibilidade de você manter uma qualidade, você manter uma excelência, ela vai acontecer independente do canal que você utilizar, e independente se for no on ou se for no off. Você precisa pensar, até complementando aqui, como eu costumo dizer, que as empresas, quando elas têm essa clareza processual, né, de toda a jornada, você tem um padrão da empresa de trabalhar. Você não tem mais o padrão da Maria, o padrão do João, o padrão do José, porque é isso que causa esse problema. Por quê? De diferenciação de canais, diferenciação está no on, está no off, quando você não tem um padrão pela empresa. Porque de cada colaborador, quando não orientado, eles vão agindo pelo feeling, da forma como eles acreditam que tem que ser. E é isso que não pode acontecer. Para ter esse sucesso da empresa, você precisa pensar em estabelecer um padrão do seu negócio. Até porque para uma escalabilidade e para quem pensa em franquear o seu negócio, isso é extremamente necessário. Se você não tiver processos padronizados, isso não vai conseguir acontecer de uma forma que te dê sucesso. Além do NPS, quais outros KPIs podem ser utilizados para medir a experiência do cliente? Bom, para responder essa daqui, eu vou até beber uma água, entendeu? Eu vou até molhar minha palavra aqui. Por quê? É uma pergunta bem interessante, que as pessoas olham para a experiência do cliente, né? E pensam logo em NPS. Pelo viés ali, levam sempre para o NPS. Só que existem inúmeras outras métricas que são extremamente importantes
para que você possa monitorar realmente se a experiência do seu cliente, né, ou a parte da experiência está sendo muito bem desenvolvida dentro do seu negócio. E aí vem essa questão da gente aproveitar aqui e falar que é a diferença de você ter profissionais e buscar por profissionais que realmente são técnicos do assunto e que conhecem do assunto. Porque a gente falar hoje de sucesso do cliente, experiência do cliente, é um assunto que está muito em alta. E sempre como tudo como está em alta, as pessoas às vezes por mais, né, buscam trazer o assunto, né, porque está no hype, então para trazer evidência, acabam também falando sobre aquilo, mas é importante você pensar os profissionais que vêm falando sobre o assunto para saber se eles realmente conhecem a fundo aquilo que está sendo dito. Então, se a gente pensar aqui em KPIs, né, eu vou citar aqui alguns outros, existem inúmeros, mas eu não vou transcorrer por todos aqui, vou falar para vocês o que eu considero bem importante e o que eu costumo aplicar quando eu chego nesse nível de experiência do cliente nas empresas. O primeiro é a taxa de churn. O churn precisa ser acompanhado. Você precisa saber quantas pessoas estão abandonando a sua base e compreender os motivos, porque não adianta você ter uma quantidade de entrada no seu funil grande se você está tendo muita gente churnando, muita gente cancelando a prestação do seu serviço. Então você está elevando muito o custo, porque para adquirir novos clientes, o custo é muito mais elevado do que eu manter os clientes retidos na minha base. Então, a taxa de churn, ela é muito importante para você poder entender em que ponto da etapa do seu processo pode estar acontecendo algum tipo de problema. O segundo é o que a gente chama de FCR, que é o First Call Solution. O que é isso? É eu entregar a solução para o cliente no primeiro contato. Ou seja, eu preciso tratar a reclamação do cliente na causa. Eu não posso pensar sempre em apagar incêndio. Então, quando você consegue fazer isso, você tem uma redução de custos, né? As pessoas costumam dizer, mas o cliente, qualquer dificuldade que ele tiver, ele pode entrar em contato com o meu saque. O ideal é que o seu cliente minimamente entre em contato com o seu saque, porque aí você vai estar traduzindo a total eficiência daquilo que você faz. Menos demanda de saque, mais eficiência de processo, mais clareza na ação e mais time capacitado. Quando o cliente entra em contato, ele precisa se reportar para a empresa para qualquer motivo, para pedir uma simples segunda via, ele está sinalizando que uma etapa do seu processo não está funcionando. Então, o First Call Solution, ele é para que você solucione essa demanda num primeiro contato que o cliente entre para poder falar com você. Um outro que eu sinalizo, lead time, ou seja, é o tempo de espera. Quanto tempo o cliente ele leva para poder ter o seu atendimento, que ele tem um tempo de resposta. Eu preciso monitorar isso nessas duas frentes, né? Tanto para poder ser atendido e depois um tempo de resposta ali durante o atendimento. Por quê? Não adianta eu pensar em criar inúmeras experiências, né? Colocar aquelas coisas mirabolantes, né? Como diz, né? Colocar aquele pavão maravilhoso se o meu básico não estiver funcionando. E um tempo de atendimento é uma coisa básica. Né? Não adianta eu ter, como eu falei, criar estratégias maravilhosas e o seu cliente, quando entrar em contato com você, ele demorar 30 minutos para ser atendido no telefone ou demorar 1 hora para ter uma resposta no WhatsApp. Isso está mostrando que você não tem um lead time, né? Você não tem ali uma eficiência, no mínimo, para você poder atender a expectativa dele. Então, pense sempre pelo básico. Não pense em criar muitas estratégias se o seu básico não estiver funcionando. Uma outra métrica muito importante é o Customer Effort Score, que é o CES. O que é isso? É o esforço do cliente para solucionar uma demanda. É uma pesquisa que a gente coloca de um nível ali, né, de 0 a 5, de 1 a 5, para que ele sinalize enquanto foi o esforço dele para solucionar aquela demanda. Por quê? Se ele estiver tendo muito esforço para solucionar alguma coisa que ele sinalizou, e pode ter sido simplesmente todos através de boots ou através de algum contato depois com o atendente, ele vai sinalizar onde eu preciso corrigir isso dentro do meu processo, dentro da jornada dele. Então, isso é uma métrica também muito importante. E um outro que eu colocaria é o Return on Experience, ou seja, qual é o meu retorno sobre a experiência. Né? O que eu estou tendo com a experiência do cliente ali que eu estou adquirindo com aquilo que eu venho investindo, que é uma métrica ali, vamos colocar similar ao ROI da parte do marketing, que eu preciso realmente acompanhar o retorno que eu tenho em cima do montante que eu invisto. Então, essas seriam métricas que eu sinalizaria aqui, que vai muito além do NPS, só para vocês verem que, gente, falar a experiência do cliente não é sobre tratar bem, sobre ser empático, sobre dar mimo, sobre dar brinde. Se vocês têm esse pensamento, vocês precisam mudar isso na cabeça de vocês, porque falar de Customer Success e Customer Experience é muito além do que esse óbvio que vocês veem na internet. É uma coisa muito mais profunda, é muito técnica e é uma coisa que vem se transformando numa vantagem muito competitiva dentro do mercado. Somente quem se posicionar tratando essas áreas, né, como realmente uma frente que vai trazer um diferencial para sua empresa é que vai obter sucesso e vai se manter realmente ali dentro do mercado como uma empresa muito benquista pelos seus clientes. Agora, mudando aqui um pouco dessa parte técnica, a pergunta foi aqui mais para como foi o processo criativo do seu livro. Até o livro que eu falei para vocês aqui um pouquinho antes, né, no episódio.
Bom, o processo criativo do livro, ele veio justamente quando, durante os meus atendimentos empresariais, através das consultorias, eu vi que não bastava eu colocar para as empresas e dentro das empresas de que era necessário atuar com essa centralidade no cliente. Sim, nós temos que ter o cliente na centralidade da visão para que as nossas ações estratégicas dentro do negócio sejam voltadas para eles. Afinal, o negócio é feito para atender uma necessidade deles, né, para sanar uma dor deles, então precisa ser colocado sob uma percepção do cliente. Porém, para que isso possa acontecer, existe algo muito por trás que precisa ser muito bem construído de uma maneira sólida. Ou seja, essa construção ela é de dentro para fora. E como que foi idealizado isso? Foi quando eu fiz um desenho da tríade dos negócios, eu nomeei dessa maneira, onde é uma pirâmide que a gente estabelece a conexão de diversos papéis, que entra o papel do líder, CEO, dono do negócio, juntamente com o colaborador, e eles nessa base dessa pirâmide, com uma via de mão dupla de comunicação, conseguem sim construir algo para ser entregue, né, com o cliente ali no centro. Então, consigo levar essa centralidade para o cliente com essa construção muito sólida entre esses dois papéis. Por isso, até que o nome são pessoas no centro dos negócios e não o cliente no centro dos negócios, porque eu preciso respeitar que cada papel desse tem uma função extremamente importante para que essa ponta final seja alcançada. Né? O líder está ali para dar uma direção e cumprir N outros papéis, porque em cada capítulo eu trago qual é o papel, né, e a função de cada um, a necessidade de colaborador, porque ele visa junto ao líder para poder multiplicar essa entrega e trazer eficiência, porque sozinho ele não vai conseguir fazer, e o papel fundamental do cliente, que é onde faz o negócio funcionar. Né? Se tem alguém que pode demitir todos dentro de uma empresa, é o cliente, porque se ele não estiver lá, o negócio não tem razão de ser. Então, se eu pensar, né, todo esse processo que eu pensei, imaginei, veio muito de toda a minha jornada, né, são mais de 15 anos que eu atuo com relacionamento com o cliente, empreendendo, iniciando 2 negócios do zero, e sempre pensando nessa tratativa e de que maneira eu conseguiria sempre entregar algo de uma forma cada vez mais eficiente. E pensando dessa maneira foi quando eu consegui cada vez mais trazer e ter pessoas, né, fãs ali do que eu entregava, do que eu construía. E isso me fez desenvolver muita técnica e muita expertise para lidar com isso. Então, quis consolidar isso dentro de um livro, mas trazendo essa mensagem única, porque é o único livro no Brasil que aborda essa junção dos papéis, essa interação entre pessoas de dentro para fora dos negócios, de uma forma ali realmente dentro de uma visão única. Então eu tenho uma felicidade muito grande de ter conseguido solidificar e colocar isso tudo dentro de um livro. É um livro prático, uma leitura leve, uma leitura muito dinâmica. Foram os maiores feedbacks que eu recebi, foi trazendo dessa maneira. Então meu processo de criação, ela permeou inicialmente através dessa pirâmide, com esse desenho inicial, e foi dele que eu destrinchei e consegui fazer toda essa escrita, que levou-se aí entre 5 e 7 dias, eficazmente para poder fazer, e não fiz tudo por escrito, eu desenhei todo um escopo e depois fiz uma gravação toda por áudio para poder realmente ter hoje esse livro aqui pronto para que vocês possam aprender um pouquinho mais também sobre essa centralidade dos negócios, mas focando no papel das pessoas. E Alabá, qual será o principal diferencial do CX para os próximos anos? Entender cada vez mais a necessidade das pessoas no mundo dos negócios. Em um mundo que tem caminhado cada vez mais para essa parte digital e tecnológica, a gente precisa continuar compreendendo e entendendo a necessidade das pessoas e querendo se relacionar com as pessoas. Então, esse acredito que vai ser, sim, o grande diferencial. Aquelas que conseguirem manter isso como um pilar, né, e com um foco importante de entrega para o cliente, elas vão conseguir ofertar e trazer uma experiência cada vez mais eficiente. Obviamente que os bots, os chatbots, né, eles vêm tudo isso para poder facilitar a parte tecnológica, ela vem muito para viabilizar cada vez mais que você tenha informações do seu cliente para poder agregar na entrega do que você vai fazer, só que essa parte focando cada vez mais na compreensão humana e nesse relacionamento humano que vai trazer um grande diferencial para dentro da sua empresa. Eu até sugiro que vocês acompanhem. Tem aqui no nosso canal um episódio que eu gravei com o José Salib Neto, que é o grande nome da gestão desse país e uma das pessoas também de personalidades do mundo. E nós falamos muito sobre essa questão tecnológica e esse relacionamento entre empresa e cliente. Tenho certeza que vocês vão conseguir tirar muitos insights por lá e vão entender claramente por que eu digo que as pessoas, né, você quem apostar num relacionamento humano, por mais que a gente esteja falando de um mundo digital ou de uma era tecnológica, vai ter realmente esse grande diferencial. Como fazer o CEO entender a importância da experiência do cliente para conseguir ajuda e aí conseguir motivar o time?
Bom, gente, vamos pensar que tudo que a gente envolve governança e direção, a gente tem que pensar em quê? Resultado. Eu preciso apresentar coisas que vão trazer resultados. Então, a gente tem que não ficar só no discurso. Eu preciso trazer para ele um projeto, algo que realmente vai ser eficiente, que vai ter uma eficácia e que vai não só ter ali uma experiência por experiência, né? Experienciar por experienciar, mas por um resultado realmente financeiro que vai vir a trazer para o negócio um valor que vai ser agregado a médio e longo prazo. Até porque quando a gente lida com processos, não é assim. Isso é construído e os resultados vão acontecendo. Então, o mundo dos negócios gira em torno de resultado. Né? Se a gente pensar com a cabeça do empresário, e obviamente a empresa, ela precisa de quê? De resultados para ela poder continuar existindo e aquilo poder continuar tendo sentido e razão de ser. Então, tudo que você vai promover, não digo nem só para a experiência do cliente, mas toda iniciativa que você, como colaborador, líder e gestor dentro de uma empresa, deseja, desenhe isso, estruture, mostre o impacto, né? Qual a importância, quem que precisa estar envolvido, como é que isso vai funcionar e o que aquilo vai agregar para o negócio. Traga métricas, traga dados e mostre isso. Coloque, de repente, ali numa aposta para fazer um piloto dentro da empresa, para que vocês consigam depois, na prática, tendo resultado realmente ali, né, demonstrado e apresentado, você conseguir ainda ter mais esse investimento para você poder amplificar. Mas não adianta, para falar a língua da governança, né, para falar a língua realmente ali do CEO, você precisa fazer e demonstrar o resultado que aquilo vai poder trazer para dentro da empresa. E agora, caminhando para a pergunta final aqui, vamos ver a última pergunta. Como se sente sendo uma referência para mulheres negras? É uma pergunta que, vamos dizer, eu posso resumir a resposta em responsabilidade. Eu acredito que é uma responsabilidade. Eu acredito que é um... Por que Ialabá é uma responsabilidade? Porque você, a partir do momento, né, se pessoas estão ali tendo você como referência, o seu papel, da forma como você age, da forma como você conduz, né, os seus passos, você precisa ser ainda muito mais responsável, já que pessoas estão se inspirando na sua jornada e na sua trajetória. E eu preciso pensar que o meu grande objetivo, através, né, do que eu faço, e obviamente ter esse ponto de representatividade, é para que outras mulheres pretas elas possam pensar que é possível. Também é possível. Né? Para quem não sabe ou para quem não conhece, eu sou uma menina que iniciei a minha jornada como atendente de call center e hoje eu faço essa entrega aqui para vocês. Então, é uma jornada de crescimento, foi uma jornada de desenvolvimento, né? Onde teve aí realmente muitos momentos de dificuldade, muitos momentos difíceis, mas que teve algo que realmente foi crucial para que eu conseguisse avançar, que foi me posicionar e foi sempre buscar conhecimento. E aí eu quero que as pessoas pensem que através desses dois pontos vai ser possível sim você realmente cada vez mais avançar, né? Cada 1%, cada 2%, 3% que você conseguir mudar da sua realidade é um avanço, tá? Se espelhe e meça pela sua régua, que foi o que eu passei a fazer para mim. Então, se eu posso pensar aqui, né, como eu me sinto uma pessoa extremamente feliz, obviamente, porque isso é um reconhecimento em cima do que eu faço e com uma responsabilidade grande, para que eu possa realmente fazer valer eu ser essa referência para vocês, tá bom? Mulheres pretas, que eu acredito que a gente tem muito para mostrar para o mercado, nos posicionar e ocupar os espaços que nos cabe e que a gente tem competência total para estar lá. E lá se foram as perguntas, esse primeiro episódio de Q&A, vamos dizer assim, as perguntas e respostas. Gente, eu achei que fluiu muito legal. O que vocês estão achando aí que vocês acompanharam? Eu curti, agradeço super a galera que se envolveu lá nas redes sociais e enviaram todas as perguntas, tá? Então, para quem não acompanha, me acompanha nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram como Ialabá Lopes. E também temos o @ do Ialabá Podcast, que também está lá disponível para vocês. E eu abri essas caixinhas lá nas redes sociais e a galera contribuiu. Então, dependendo aí do que for a devolutiva de vocês, o que vocês acharam, a gente grava outros episódios nesse mesmo formato para que vocês possam demandar aí aquilo que vocês quiserem saber sobre essa parte de negócio, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre esse relacionamento com o cliente, sobre algumas estratégias, falando um pouquinho sobre essa temática do livro e a gente poder estar caminhando cada vez mais aí em que eu possa servir vocês para a jornada de vocês também. Tá bom? Fechamos aqui esse episódio, né, Gabriel? Fechamos esse episódio e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, gente.